Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vozes da Sala de Aula, onde discutimos temas essenciais para pensar na educação de hoje. Nesse episódio, vamos falar um pouco sobre um assunto que é delicado, mas é bem urgente. Como diagnósticos e rótulos podem, mesmo que sem intenção, produzir exclusão dentro da escola. Para essa conversa, recebemos 2 estagiários que vivenciaram situações marcantes durante suas práticas. E também contamos com a presença da psicopedagoga doutora Ana Silva, que vai nos ajudar a analisar essas experiências. Doutora Ana, quando falamos em diagnóstico e rótulo, do que exatamente estamos falando? Por que isso tem gerado tanta discussão nas escolas? Quando falamos em diagnóstico e rótulo, estamos falando de ferramentas que deveriam orientar o trabalho pedagógico, nunca limitar o estudante. Em teoria, um diagnóstico é um ponto de partida. Ele ajuda o professor a compreender quais caminhos podem favorecer a aprendizagem daquela criança. Mas na prática, muitas vezes ele se transforma em uma sentença, quase um carimbo que acompanha o aluno e define o que ele supostamente pode ou não pode fazer. A Elizabeth Tunis chama isso de rótulo como palavra-ato. Não é só uma descrição, é algo que produz efeitos concretos na vida do aluno. O rótulo cria expectativas reduzidas, restringe oportunidades e, principalmente, interfere nas relações sociais que sustentam a aprendizagem. A criança passa a ser vista antes pelo laudo do que pela sua história, suas potencialidades e seus modos próprios de aprender. Por isso, o debate é tão urgente. Não se trata de negar diagnósticos, mas de compreendê-los como instrumentos de mediação, não como barreiras. O diagnóstico deve abrir portas, não fechá-las. Deve ampliar possibilidades, não recortá-las. Muito interessante, doutora. Para ilustrar isso, vamos ouvir o primeiro relato do nosso estagiário. Ele se chama Rafael Mendes. Durante meu estágio no 4º ano, observei uma cena que me marcou bastante. A turma ia trabalhar em grupos para resolver um desafio de ciências, mas o Lucas, que tem dificuldades sensoriais e de comunicação, foi colocar sozinho em uma mesa, separado dos demais. Ouvi rapidamente o comentário: ele não acompanha, deixe ele aí como uma atividade mais simples. Essa frase já parecia definir o lugar que esperavam que ele ocupasse. Rafael, ele teve algum tipo de apoio ou orientação para fazer a atividade? Na verdade, não. Sem orientação, sem colegas por perto e sem a ajuda de um adulto, o Lucas recebeu apenas um texto para ler e ficou tentando avançar sozinho, enquanto a sala discutia, argumentava e compartilhava ideias em grupo. E o que mais te chamou a atenção nessa situação? O contraste era claro. A turma vivia uma experiência coletiva cheia de trocas, enquanto o Lucas permanecia isolado, como se estivesse fora da aula, apesar de estar ali. Ele olhava ao redor em alguns momentos, como quem quer e tenta acompanhar, mas não encontrava espaço para entrar. A sensação que ficou é que o rótulo atribuído a ele acabou funcionando como uma barreira desde o início, definindo sua participação ou a falta dela naquela atividade. Agora você pode nos dizer o que você concluiu dessa experiência? Concluí que, muitas vezes, a exclusão não acontece por falta de recursos, mas por falta de um olhar. Um olhar atento, humano, pedagógico, que reconheça que todos os alunos precisam de oportunidades reais de participação. Aquela cena me mostrou que o rótulo pode falar mais alto que o sujeito. Isso precisa ser urgentemente repensado dentro da escola. O caso do Lucas revela exatamente como determinados rótulos podem se transformar em barreiras dentro da escola. A Elizabeth Tunis discute isso quando fala do diagnóstico como palavra-ato, uma palavra que não apenas descreve, mas produz práticas. Quando alguém diz, ele não acompanha, como você ouviu no estágio, essa frase passa a decidir o lugar do aluno na sala. E foi isso que aconteceu com o Lucas. Antes mesmo de começar a atividade, o rótulo já determinou que ele ficaria à parte. Do ponto de vista da aprendizagem, isso é muito sério. Vygotsky nos lembra que o desenvolvimento acontece na interação social, nas trocas e na mediação com o outro.
Ao isolar o Lucas, a escola retirou exatamente o que permitiria que ele avançasse: o diálogo, a convivência, a participação no grupo. Ele não teve acesso à chamada zona de desenvolvimento proximal, porque foi colocado numa atividade solitária que não faria sentido para ele. E também vemos aqui algo que Jussara Hoffman enfatiza: o professor é mediador, não distribuidor de tarefas prontas. A função docente é interpretar o percurso do aluno e criar condições reais para que ele participe, mesmo com dificuldades. Quando o Lucas recebe apenas um texto e é deixado sozinho, não é apenas falta de inclusão, é ausência de mediação. E sem mediação, a aprendizagem perde seu caráter processual e humano. Então, no caso do Lucas, rótulo, isolamento e falta de mediação se juntam. E o resultado é que ele estava fisicamente dentro da sala, mas pedagogicamente do lado de fora. E aqui entra Paulo Freire, que nos lembraria que nenhuma prática pedagógica pode desumanizar o aluno. Para Freire, educar é reconhecer o aluno como sujeito de direitos, de voz, de presença. Quando o Lucas está fisicamente na sala, mas pedagogicamente do lado de fora, o que vemos é uma forma de exclusão silenciosa, que nega a ele o direito de participar do processo educativo. Muito obrigado, doutora, por essa análise tão esclarecedora. Esse primeiro caso realmente nos ajuda a perceber como pequenas decisões cotidianas podem produzir grandes impactos na experiência escolar de uma criança. E para aprofundarmos ainda mais essa discussão, vamos agora conhecer uma segunda situação vivenciada em estágio. Outra experiência que mostra como rótulos, quando tomam o lugar do diálogo com o aluno, podem criar caminhos de exclusão dentro da sala de aula. Convido agora o nosso segundo estagiário, Gustavo Magalhães, para compartilhar seu relato. Durante meu período de estágio no terceiro ano, vivi uma situação que me marcou profundamente. A atividade do dia era uma produção textual. Todos os alunos deveriam escrever 2 parágrafos em silêncio total, seguindo exatamente o planejamento imposto pela coordenação. O mesmo formato para todas as turmas, sem possibilidade de adaptação. Gustavo, você percebeu se alguém ali se incomodou ou tentou intervir? Enquanto observava a aula, percebi que Marina, uma aluna com TDAH, não conseguia acompanhar aquela dinâmica. Ela tentava se concentrar, mas logo demonstrava inquietação. Levantava-se da cadeira, batia o lápis na mesa, olhava para diferentes cantos da sala. A professora, visivelmente desconfortável, pedia para que ela sentasse e continuasse a atividade. Mas não lhe oferecia outras formas de participação, não por falta de sensibilidade, mas por medo de descumprir as normas estabelecidas. Agora nos diga qual era o maior problema daquela situação, na sua opinião. Naquele momento, ficou evidente que o problema não era a tarefa em si, mas a falta de caminhos variados para realizá-la. A escola exigia que todos aprendessem por um único método, como se todos os estudantes processassem informações da mesma forma. E Marina não conseguia avançar, não por incapacidade, mas porque suas necessidades e modos de aprender não encontravam espaço naquela proposta. E o que você aprendeu com essa situação? Foi ali que eu percebi como as pessoas de diferentes perfis e diferentes formas de aprender podem ser injustamente prejudicadas por um sistema educacional rígido, e como falta de flexibilidade pedagógica pode transformar uma simples atividade em uma barreira para quem mais precisa de acolhimento alternativo. O caso da Marina evidencia um problema muito frequente nas escolas: a ideia de que todos os alunos devem aprender da mesma forma, no mesmo ritmo, pelo mesmo caminho. Quando você descreve que a coordenação exigia um planejamento único, sem adaptações, vemos exatamente o que Philip Pirnoud critica ao falar de pedagogia diferenciada. Para ele, padronizar o ensino não é sinônimo de equidade. Pelo contrário, quando todos precisam caminhar pelo mesmo percurso, quem não se encaixa nesse modelo acaba sendo injustamente penalizado. A Marina podia não ter dificuldade com a produção textual em si. Ela tinha dificuldade com a forma rígida como essa produção foi organizada. E isso também dialoga diretamente com o que Howard Gardner nos mostra com a teoria das inteligências múltiplas.
Gardner nos lembra que os alunos têm maneiras diferentes de processar informações, de se concentrar, de expressar suas ideias. Uma atividade que exige silêncio absoluto e permanência prolongada na cadeira pode funcionar para alguns, mas não é adequada para todos. No caso da Marina, o que faltou foi uma alternativa, uma forma de permitir que ela acessasse o mesmo objetivo por outro caminho, coerente com seu modo de aprender. Há ainda um elemento ético que precisamos considerar, e aqui entra Paulo Freire. Freire nos alerta que uma prática pedagógica que não reconhece a singularidade do aluno corre o risco de desumanizá-lo. No momento em que Marina é obrigada a se encaixar num modelo que não a contempla, e não por escolha pedagógica, mas por medo institucional de descumprir normas, sua experiência educativa deixa de ser libertadora e passa a ser opressora. Ela não está apenas tendo dificuldade em escrever, ela está sendo impedida de participar plenamente do processo educativo. Então, quando olhamos para esse caso, vemos um ponto em comum entre Peernoud, Gardner e Freire. Todos defendem que o ensino precisa respeitar a diversidade humana. E respeitar a diversidade significa criar múltiplos caminhos, permitir diferentes formas de expressão e reconhecer que cada aluno chega com necessidades, ritmos e potências próprias. Quando a escola insiste em um modelo único, ela não garante igualdade, ela produz desigualdade. E Marina acabou sofrendo exatamente por isso. Bom, ouvindo esses dois relatos, fica impossível não pensar que no mundo inteiro existem muitos outros Lucas e muitas outras Marinas vivendo situações parecidas, cada um com suas singularidades, mas todos enfrentando barreiras que não precisavam existir. São crianças que poderiam se desenvolver muito mais, participar mais, aprender mais, se a escola abrisse espaço para diferentes formas de aprender e de estar no mundo. E talvez essa seja a grande questão que esses relatos nos deixam. Quantas potencialidades nós estamos deixando de ver porque ainda insistimos em modelos únicos? Quantas vezes a escola, ao tentar organizar o ensino, acaba produzindo exclusão justamente onde deveria haver acolhimento e oportunidade? A inclusão não é um detalhe, é uma postura, um compromisso ético. E talvez essa seja a grande questão. Quantas aprendizagens não chegam a acontecer porque a escola ainda não considera de verdade a diversidade dos estudantes e seu valor acima dos rótulos? O mais importante é lembrar que nenhum diagnóstico substitui um encontro pedagógico. É na relação, no diálogo e na escuta que a aprendizagem acontece. E é ali que a inclusão se torna real. Por fim, quero agradecer aos nossos estagiários e à doutora Ana Silva por essa conversa tão necessária. Que esses relatos nos ajudem a repensar práticas e a construir espaços de aprendizagem realmente humanos e possíveis a todos. Esperamos vocês no próximo episódio de Vozes da Sala de Aula, onde pensamos a educação contemporânea de forma crítica e reflexiva. Até lá!